Informação de última hora, olha, a Polícia Federal trabalhando de novo no sábado, hein, Paulo Rocha? A Polícia Federal que prendeu um ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, exatamente. Os portal G1, CNN, Folha de São Paulo estão noticiando a prisão e um cumprimento de mandado de prisão domiciliar por parte da Polícia Federal contra Felipe Martins, ex-assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após a prisão ontem, do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que estava com uma medida cautelar e fugiu para o Paraguai, onde acabou detido. Agora, Martins já vinha cumprindo medidas cautelares com uso de tornozeleira, mas mesmo com a tornozeleira ele passa a cumprir, então, efetivamente uma prisão domiciliar. Integrantes da Polícia Federal que foram ouvidos pelos portais informam que outras medidas contra outros condenados, nessa trama golpista estão sendo cumpridas, mas ainda não foram dados detalhes. Mas nesta manhã de sábado, então, Felipe Martins, prisão domiciliar. A gente não está entendendo ainda os motivos da prisão, mas essa última frase do Paulo traz uma pista, tá? Porque o Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária preso ontem, ele foi condenado no dia 16 de dezembro, ou seja, há 10 dias, pelo chamado núcleo 2 da trama golpista. E o Felipe Martins foi condenado nesse mesmo núcleo, no dia 16 de dezembro. O Felipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão. Daqui a pouco, por uma questão preventiva, a Polícia Federal estaria mandando prender outros condenados nesse mesmo núcleo. Mas não sei, acho que cabe mais detalhes e obviamente a gente vai ter daqui a pouco mais informações dos motivos claros para o cumprimento desse mandado. Há de se considerar o fato de Alexandre Ramagem ter fugido para os Estados Unidos, para Silvinei Vasquez ter tentado fugir ontem. Então há um modus aí de condenados pela trama golpista de estarem querendo fugir, eventualmente. Então por essa razão talvez passe por aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Lembrando então que o Felipe Martins já cumpria medidas cautelares, usava a tornozeleira, mas podia circular, Assim e agora como o Silvinei Vasquez usava a tornozeleira, rompeu e tentou fugir, e foi para o Paraguai para fugir. Em seguidinha a gente segue acompanhando e traz mais detalhes aqui ao longo da programação. Mas é a notícia dessa manhã, então, a prisão domiciliar, para deixar bem claro, prisão domiciliar de um ex-assessor de área internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a informação é da TV Globo, nós já destacamos há pouco o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que já tinha medidas cautelares com uso de tornozeleira, agora é prisão domiciliar. Tem um major da reserva do Exército também, Ângelo De Nicoli, que também é um dos alvos. Ao todo, 10 mandados de prisão domiciliar contra condenados por tentativa de golpe de Estado estão sendo cumpridos nesta manhã pela Polícia Federal. Ainda não há relação completa de quem são essas pessoas, mas pelo menos 2 nomes já foram divulgados. Chama atenção, que é um dia depois de se descobrir que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, havia rompido a tornozeleira, ido para o Paraguai, estava tentando embarcar do Paraguai para o Panamá e o destino final seria El Salvador. Ele queria fugir, ele foi condenado a 10 dias e parece, Paulo, que seria uma forma preventiva. Me parece que é uma medida preventiva que Alexandre de Moraes está determinando hoje para evitar novas fugas. Porque o Felipe Martins, que é um dos alvos de prisão hoje, ele foi condenado no mesmo grupo do Silvinei Vasquez, o núcleo 2. Agora, fica a dúvida, porque será que havia indícios de que outras pessoas estavam tramando fuga? Enfim. Mas a notícia de hoje no Brasil é essa. A Polícia Federal, então, está cumprindo 10 mandados de prisão domiciliar, mandados que foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para 10 pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado. Deixa eu só destacar a propósito do cumprimento de mandados, Esse major que foi preso hoje, o Ângelo De Nicoli, ele faz parte do núcleo 4. Ele não é o núcleo 2. Ele foi condenado em outubro a 17 anos de prisão. Ele fazia parte deste núcleo chamado Núcleo da Desinformação, que fazia parte de um grupo que disseminava notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Então a gente tem o Felipe Martins,
Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro, que é de outro núcleo, 2, né, o mesmo do Silvinei, e esse major que é do núcleo 4. Então tudo leva a crer que são vários núcleos aí que estão sendo alvos desses mandados nessa manhã. Daqui a pouco, certamente, a decisão do ministro será divulgada para a gente entender os motivos.